Bom dia, bem-vindo, bem-vinda. Esse é o nosso Devocional Direção. Terceira parte hoje da série Transformação. Hoje eu tenho algo diferente para compartilhar com vocês, baseado numa passagem bíblica. Eu quero que você leia comigo em Gênesis 42 e versículo 8. Gênesis 42 e o versículo é o 8. Apenas esse versículo. A gente vai conversar sobre isso hoje, falando de transformação. O que acontece no meio do caminho? Vamos começar assim, ó. Antes de nós começar a falar, quero que você escreva no comentário assim, ó. Não desista do processo. Seja bênção para alguém. Né? Escreva aí um para o outro, escreva para o outro. Não desistir do processo, ou não desista do processo. Não desista do processo. Eu acordei de manhã com essa palavra hoje. Não desista do processo, porque no meio do processo você será tentado a desistir. Deus hoje está nos transmitindo isso. Não desista do processo, não desista do processo. Está acontecendo algo. Comente isso, não desista do processo. Ou comente não desistir, como uma tarefa, uma lição. Não desistir do processo. Vamos ler então Gênesis 42, versículo 8. Gênesis 42 e 8. Olha o que o versículo diz, e aí eu vou pegar essa história como base hoje para nós conversar, trocarmos uma ideia. Vamos lá. Pessoal comentando, não desista do processo. Gênesis 42 e 8 diz assim, ó. José, pois, conheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. José, pois, reconheceu seus irmãos, porém os seus irmãos não o reconheceram. Bom, a história de José é uma das histórias mais lindas que existe na Bíblia. Inclusive, José é um tipo de Cristo, né, que lembra o arquétipo do modelo de Cristo sofredor, que pagou o preço, a perseguição dos irmãos. Mas eu quero me atentar a uma situação. José, quando recebeu o sonho que veio de Deus, ele tinha 17 anos. Então, segundo os cálculos, ele tinha 17 anos quando recebeu o sonho que veio de Deus. A partir daquele momento, José já não tem mais, já não é mais o mesmo, porque ele passa a carregar algo de Deus. E é isso que o atrapalha de ter uma boa relação com os seus irmãos, porque os seus irmãos, ao perceberem o que ele carregava, começam a sentir inveja. A primeira coisa que eu preciso entender aqui é o seguinte: quando alguém carrega algo precioso da parte de Deus, eu tenho uma escolha a fazer. Quando alguém carrega algo precioso da parte de Deus perto de mim, eu tenho uma escolha a fazer, dois caminhos a escolher. Ou eu sinto inveja do que ele tem e desejo que ele não tenha, ou eu passo a valorizar a graça de Deus, o favor de Deus, que está perto de mim agora. Então eu tenho duas escolhas. Há pessoas que sempre escolhem o caminho errado. Quando elas entendem que alguém foi agraciado, porque isso é graça, meu irmão. José foi agraciado, ele não era merecedor daquilo. Não foi por mérito dele, mas era graça, a graça de Deus o alcançou. E eu vejo que alguém é agraciado por Deus, eu tenho duas escolhas a fazer. Ou eu sinto inveja, sofro a frustração de fazer comparação, ou eu usufruo do privilégio de ter alguém agraciado por Deus, aprendo com ele, cresço com ele e aprendo mais sobre o favor de Deus através da vida dele, através da vida dela. A escolha que os irmãos de José fizeram não foi aprender com José, nem entender o favor de Deus, nem valorizar e usufruir do que Deus tinha dado ao seu irmão, mas a escolha deles foi a inveja, foi comparar, invejar. Olha como a mente de algumas pessoas funciona. Elas funcionam assim, né? Mesmo que seja um irmão. Olha, a Bíblia diz a se alegrai com os que se alegram, chorai com os que choram. Imagina, é o meu irmão e ele está sendo agraciado por Deus. É minha festa também. A festa é minha. A festa é minha, o privilégio é meu. Porque é meu irmão, está na minha casa,
está sendo honrado por Deus, agraciado por Deus, recebeu um sonho de Deus. Ou seja, eu devia agradecer a Deus porque o meu irmão está sendo honrado por Deus e eu vou ser alvo disso. Assim como ele foi agraciado por receber aquele sonho, eu sou agraciado por ser amigo dele. Olha só o que é uma mente limpa em Deus, né? Não é como os irmãos de José que começaram a fazer comparação. Olha, podia ser eu. Ao invés de eu pensar, nossa, ainda bem que Deus deu a ele e eu estou aqui dentro, eu faço parte disso. Não, eu podia ter dado para mim, e assim começa. Né? Então, muitas pessoas que sempre partem para a lição errada, ao invés de valorizar o que Deus deu. Por muitas vezes, pessoas agraciadas por Deus vão passar por você. E você vai olhar e vai dizer, essa aí não merece. Mas isso é graça. Isso é graça. Há pessoas que não merecem receber o que receberam. E você está perto, e o que você deveria fazer é simplesmente agradecer a esse Deus, porque você também foi agraciado quando alguém perto de você recebe algo. Você também, porque você vai poder usufruir. Ah, podia ser para mim? Essa é uma outra cabeça. É a cabeça de invejoso, a cabeça de gente que vive de comparação. Por que ele tem e eu não? Essa não é uma pergunta a ser feita. Não. A pergunta é como eu faço, então, para estar perto dele, para aprender com ele, já que Deus o agraciou. Entende? Como Caim, como Abel, olha, já que meu irmão acertou, eu errei o sacrifício. Caim podia dizer, já que meu irmão Abel acertou o sacrifício, então eu vou aprender com ele. Não, Caim matou Abel. Porque, de fato, as pessoas não odeiam você. Elas têm um problema com aquilo que você carrega. E sabe, se o problema que as pessoas têm com você não é sobre você, é sobre o que você carrega, então fique em paz. Descanse seu coração, porque quem te deu o sonho também vai proteger ele para você. A questão também é que muitas vezes a gente acha que somos odiados pelo que carregamos e na verdade é só nosso jeito ignorante de ser. Aí a gente precisa caminhar em direção a uma transformação. Mas eu quero chamar a atenção de algo aqui nessa manhã. José recebe um sonho e a vida dele muda para sempre, porque ele passa a carregar algo de Deus. É diferente você carregar algo de Deus. Ó, nunca esqueça isso, para receber é de graça, para manter custa caro. Guarde isso. Para receber é de graça, para manter custa caro. A salvação é um presente de Deus, é de graça, é por graça. Mas manter-se salvo, ser alguém salvo, vai custar alguma coisa. Eu tenho uma mensagem que eu ministro sobre a diferença do evangelho da salvação e o evangelho do reino. A salvação não te custou nada. O acesso ao reino vai te custar tudo. Então, o ladrão da cruz, você lembra de Jesus na cruz? E tinha dois ladrões, um em cada lado, né? Um pega e diz, basicamente o que muitos dizem, né? Aproveita que você, já que você diz que é o Filho de Deus, já se ajuda e me ajuda. Ou seja, faz eu não pagar por aquilo que eu mereço. Muitos utilizam Jesus para isso, só para pegar e tentar não pagar por aquilo que merece, mas por interesse. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, então lança-te daqui para baixo, salva-te a ti mesmo e salva-te a nós. Salva nós. Em contrapartida, tem um outro ladrão do outro lado que diz, olha, nós estamos aqui porque merecemos, mas ele não merece. Aí ele olha para Jesus e faz uma confissão de fé, dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aí Jesus vai dar a expressão que vai falar sobre salvação imediata. Inclusive quebrando algumas doutrinas de reencarnação, de voltar, Não. E também algumas coisas que colocam requisitos para a salvação. Por exemplo, você tem que fazer isso para ser salvo. Como se ao fazer você vai merecer. Ali Jesus quebra várias doutrinas que hoje se prega por aí, usando-se o nome de Deus, só numa resposta que ele dá àquele homem que está morrendo ali, ladrão. Ele olha para o ladrão e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então aqui eu posso tirar várias lições. A principal delas é, imediatamente você será salvo quando você confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Imediatamente. Então isso não vai te custar nada. Jesus não olhou para o ladrão e falou, desça da cruz, vai para a igreja, bota a roupa, se ajeita, para de roubar, para com isso, para com aquilo, se comporta, fica bonitinho, casa, tenha filhos, e aí você será salvo. Pega a Bíblia, vai ler. Não. Ele diz hoje mesmo, através da confissão, porque para aquele homem não teria mais tempo de fazer nada. Não teria tempo de descer da cruz, não teria tempo de se batizar, não teria tempo de entrar numa igreja, não teria tempo de caminhar na fé.
teria tempo de nada, ele estava morrendo. Então Jesus faz para ele o que ele faz com todos nós quando nós confessamos a Cristo. Ele nos salva imediatamente. A questão é que se aquele ladrão da cruz descesse da cruz, fosse curado, restaurado, então ele iria caminhar nessa terra. Agora sim, como salvo. Então, para ser salvo, não é com o meu esforço. Eu não tenho como merecer essa salvação. Ele pagou o preço por mim e por conta desse sacrifício eu sou salvo. Isso não me custa nada. Agora, manter-me salvo, ser um salvo vencedor, ser um salvo que acessa o reino, ser um salvo próspero, isso me custará tudo que eu tenho. Tem um preço muito alto. Não é mais do que você consegue pagar, não é acima da sua capacidade, mas há um preço para você viver-se, para você viver com esse presente. Então, para receber o presente é de graça, para manter o presente que é difícil. Nunca esqueça disso. José, então, com 17 anos, meus irmãos, é um adolescente. Ele recebe um sonho de Deus e agora vai carregar esse sonho. Você imagina um rapaz de 17 anos carregando um sonho de Deus. Você pensa assim, ele precisaria de muito suporte. Ele precisaria de amigos, irmãos. E tem muita gente que desiste do sonho de Deus por causa disso. E a desculpa dele é essa. Eu não tive irmão, eu não tive pai, eu não tive amigo. Todos me abandonaram. E aí você olha para a história de José, que recebe um presente de um sonho de Deus, uma responsabilidade terrível, grande, incrível, que precisaria de todo o suporte dos irmãos, e tudo que ele tem é o ódio dos irmãos, é a rejeição dos irmãos. Então, guarde isso no seu coração. Nunca você pensa que por carregar o sonho de Deus, todo mundo vai te ajudar. Nem sempre. Aqueles que eram para estar ao seu lado, muitas vezes, eles não sabem lidar com o que você está carregando agora. Por isso que a gente sempre fala sobre as companhias, né? Sobre o quanto que há pessoas que fazem parte de uma fase, nossa, e não conseguem entrar na outra porque não entendem o que agora estou carregando. Eu não sou mais o mesmo. José começou um processo de ser transformado para o sonho. Irmãos, guarde o que eu estou te dizendo. Deus pegou um rapaz de 17 anos e mostrou a ele o que Deus já tinha escrito sobre ele. Deus mostrou a ele o que Deus iria fazer. José, tá pronto, ó, só estou te mostrando como é que vai ser. Só que agora, dos 17 até os 30 anos de idade, que foi quando José se apresentou diante de Faraó, são 13 anos de distância. E essa distância não é sobre o quanto que o sonho precisaria estar preparado. O sonho precisaria estar pronto. Não é, porque o sonho já foi mostrado. O sonho já estava pronto. O que Deus tinha para ele já estava preparado. O que aconteceu nesse período é que Deus estava preparando José para chegar lá. Então Deus não estava transformando o sonho. Deus não estava mudando o sonho. O projeto sempre foi o mesmo, o sonho sempre foi o mesmo. Mas era José que iria passar por um processo de transformação. Lembra que eu falei ontem? Transformação não é mudança de identidade, isso nunca vai mudar. Mas é a mudança de forma, de formato, é a mudança de versão, é de semente para árvore, é de lagarta para borboleta, é forma. Então, Deus não ia mudar a essência de José, você vai ver que a mesma essência que ele tinha com seu pai, que era a essência de servo, a essência de um homem de confiança, ele vai ter com Potifar, ele vai ter na cadeia, ele vai ter com Faraó. Era a mesma essência. Inclusive, o que fez José assumir o trono não foi a sua capacidade de interpretar sonhos, que inclusive foi um dos dons que ele recebeu no meio do caminho. Mas o que fez José sentar no trono de governador do Egito, foi o quanto que ele quis servir a Faraó depois de interpretar. Porque se José só interpretasse o sonho, ele seria um sábio do Egito, como muitos sábios existiam. O que fez Faraó enxergar José como alguém com capacidade executiva de governador, não foi a sua capacidade de interpretar sonhos, mas foi a sua capacidade de servir. Daí vem a expressão, quem serve governa. Porque ele interpreta o sonho, e quando ele interpreta, o Faraó fica sem chão, porque e agora? O que eu vou fazer? Aí José vai dar uma dica. Ele vai dizer, olha, Faraó, se eu fosse você, separava um homem no Egito para estocar essa comida, para guardar por 7 anos de fome, dos 7 anos de bonança, porque nos 7 anos de fome você terá estoque para alimentar a multidão.
O faraó disse, onde é que eu vou encontrar alguém como você? Que você não é só um interpretador de sonhos, alguém que sonha ou interpreta, mas você é alguém que é capaz de servir. Se você consegue me servir, você consegue servir a todo mundo. Então, existem muitas coisas, né? Eu amo falar sobre José, há muitas coisas para falar sobre a história de José. Eu mesmo já preguei, acho que umas 4 mensagens totalmente diferentes sobre a história de José, mas eu quero me deter a uma situação. Quando José, então, vai carregar esse sonho, o que acontece é que o sonho de Deus em José começa a transformar a forma que José, não é a essência, não é a identidade, porque a integridade que ele tinha com Deus lá com seu pai Jacó, ele manteve com Potifar, ele manteve na cadeia, ele manteve com Faraó. A mesma essência, a mesma identidade, o mesmo coração humilde, a mesma submissão, obediência, a mesma fidelidade a Deus, ele mantém. Então o que muda em José? Porque o texto que a gente leu aqui, ele mostra que muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Olha só que interessante. Muita coisa mudou. Presta bem atenção. José, então, passa a carregar o sonho. Olha o que acontece ao longo do caminho. Ele vai, então, ser jogado no poço. Quando José é lançado no poço, os irmãos tiram a túnica dele. Então, trocou de roupa pela primeira vez. Trocou de roupa. Então, começa a alterar-se alguma coisa de José. Né? Porque ele está mudando de ambientes. Quando José sai do poço e é vendido como escravo, o escravo tinha uma roupa. Ele vai, então, vestir uma roupa de escravo. Então, tem coisa acontecendo, José. Tudo que está acontecendo fora só vem com o propósito, tentar mudar a sua essência. Mas José, mantendo a essência, passa a trocar de ambientes, ser transformado pelo seu sonho e não pelo ambiente. Não é o ambiente que transforma José, porque José, na casa de Potifar, ele não age como escravo, ele age como um governante. Tanto é que Faraó deu a ele o título de escravo, comprou ele como escravo, mas Faraó deu a ele poder sobre toda a sua casa, dizendo que quem tinha o domínio sobre a casa era José. Então ele passa a ser transformado por causa da sua essência e não por causa do ambiente. Há pessoas que são transformadas por causa do ambiente. O ambiente as transforma. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque às vezes os ambientes que você está levando, Deus está te levando, são só para testar se você manterá a sua essência. Porque tudo que Deus vai te dar em grandes proporções, Ele te testa em pequenas proporções. Tudo que Deus quer te dar de forma grande, de forma maior, Ele vai te testar no pouco. Aí Deus vai trocar José de ambientes para testar a sua essência. E Ele mantém a sua essência. Então, troca de roupa nele no posto, troca de roupa nele no poço, troca de roupa nele no escravo, porque o escravo tinha uma roupa, e ele vai para a cadeia, injustamente, e lá troca a roupa dele de novo. Eles estão tentando o tempo todo trocar o que está fora para mudar o que está dentro. Mas o que está dentro se mantém, a essência de José, a identidade dele se mantém, e a sua identidade começa a transformá-lo em algo. Olha só, irmão, meu Deus, parece simples, mas não é. É profundo. Porque a Bíblia diz que dentro da cadeia, não é José que sonha. Você lembra? Ele era o sonhador. Inclusive os irmãos dele chamam ele de sonhador. Ele era sonhador. Na cadeia, ele passa a ouvir sonho de outros. Não era ele que estava sonhando mais. Ele estava ouvindo o sonho de outros. E quando os outros sonham na frente dele, Deus dá a ele a capacidade de interpretar sonhos. Isso ele não tinha. Era uma nova habilidade. Ou seja, José passou a ser transformado à medida que ele manteve a sua essência. Quando você mantém a sua essência em ambientes hostis, em ambientes diferentes, você não é mudado pelo ambiente, mas a sua essência começa a mudar você. O que você carrega começa a mudar você, porque você manteve a posição, você firmou no mesmo lugar. José começa a receber novas habilidades. É por isso que existem algumas fases da vida que a gente precisa passar, porque é dessas fases que nós vamos adquirir habilidade para a fase próxima, para a fase que está por vir. Até porque, quando José foi posto diante de Faraó, ele não foi posto para sonhar, ele foi posto para interpretar sonhos. E se ele não interpretasse o sonho dos colegas na cadeia, ele não saberia interpretar o sonho de Faraó.
Mas por ele estar na cadeia, mantendo a sua essência, Deus o transforma em alguém melhor. Deus dá novas ferramentas, novas habilidades. E essas habilidades da cadeia servirão para a próxima fase. Então, se José resolvesse ceder à mulher de Potifar com medo de ir para a cadeia, ele não receberia dentro da cadeia a habilidade que ele precisaria para chegar diante do trono. Eu não sei se eu estou sendo claro para você hoje, porque o que eu entendi desse texto é que José passa a ser transformado pela sua essência. Ele passa a ser transformado pela sua essência e não pelo ambiente. O ambiente de escravo que ele tinha na casa de Potifar não o fez agir como escravo. Ele continuava agindo como governante. O ambiente da cadeia não o fez agir como um presidiário, mas fez ele agir como governante. E aí, a sua essência passou a transformá-lo, a sua essência. Aquilo que estava dentro começou a sair para fora. E Deus começou a dar novas habilidades, novas ferramentas. Até que chega o dia que ele está diante de Faraó. Quanto tempo se passou? 13 anos depois. Aí, chegamos ao texto que nós lemos aqui no começo. Estamos falando sobre transformação. De repente, José está vivendo o propósito de Deus. Passam-se aqueles 7 anos de fome. Então José, se passaram 13 anos, né? Então já foram 7 anos a mais. Já passaram 20 anos, desde aquele José sonhador que os irmãos conheciam, até esse José agora no propósito de Deus. Vivendo o sonho. Agora que eu quero tirar as lições do que acontece com José. A Bíblia diz que começa a fome em toda a região. E muitos povos começam a passar fome por causa de uma grande seca. E esses povos passam a ir para o Egito. Então, José, quando serviu ao Egito, o Egito juntou tanta coisa que passou a alimentar outras nações. Olha que coisa linda, né? O que é uma pessoa? O que é, meu irmão, minha irmã? Você não precisa ganhar 3.000 pessoas. Você precisa ganhar uma só assim. Você não precisa... Sabe, você que é mãe, você não precisa ganhar todos os filhos das irmãs, das mulheres. Você precisa ganhar o seu. Você não precisa ter esse título de eu ganhei várias famílias para Jesus. Não, você precisa ganhar o seu filho. Se você fizer o seu filho ser alguém forte, poderoso, só ele já é o suficiente. O que é um homem? O que é alguém vivendo o propósito de Deus? Alguém mantendo a sua essência? Alguém com a mente blindada? Alguém que passa por todos os testes possíveis? O que pode fazer uma pessoa dessa? José vai viver todo esse processo que vai machucar ele, mas quando ele chega diante de Faraó, então ele serve Faraó, ele se torna governador. O sonho de Faraó, Deus estava mostrando que ia haver 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. José diz, estoca comida nesses 7 anos de fartura, porque depois dos 7 anos de fome vocês vão ter o que comer. Ele estava pensando em comer, mas eles estocaram tanta comida no tempo de fartura, que agora eles não só estavam alimentando a própria nação, como as nações passaram a vir se alimentar. Então não era só os pai, a mãe, os 11 estrelas que estavam se curvando diante de José. Eram nações. Nações. A questão é que chega em Canaã a fome. Jacó, o pai de José, chama os seus irmãos e dizem, eu fiquei sabendo que no Egito tem comida. Vocês vão ter que ir lá comprar comida. E eles se juntam e vão para o Egito. Aí vem o texto que nós lemos. Quando eles chegam diante de José, eles não reconhecem a José. A pergunta que eu te faço é, o que aconteceu que aqueles que eram irmãos de sangue de José não reconheceram? O que aconteceu para que aqueles que cresceram, nasceram junto, não o reconhecessem mais? Sabe o que aconteceu? Transformação. Então, esse processo que você passa quando você está mantendo a sua essência em Deus, está mudando você. Mudando você. José reconhece os irmãos porque talvez eles estavam todos da mesma forma, mas José não está mais igual. Esse é o resultado de quem passa pelos processos mantendo a sua essência. Você não fica mais igual. Você é diferente. É muito difícil para pessoas entenderem quem você se tornou. É muito difícil, é difícil demais. E eu super entendo, meu irmão. Eu super entendo pessoas que me olham com o olhar do passado. Eu super entendo.
Eu entendo porque é difícil mesmo. É difícil. Só se o Espírito Santo mostrar a elas, senão elas não vão perceber. É difícil demais quando a gente olha para alguém e fala, meu Deus, está irreconhecível. Então, a transformação que Deus promove em nós nos torna irreconhecíveis. Irmãos, eu não estou falando de amigos distantes, de parceiros, eu estou falando de irmãos de sangue, pessoas que acompanharam o crescimento, pessoas que acompanharam a nascença de José, pessoas que tinham o mesmo sangue, o mesmo DNA, pessoas que eram até parecidos com ele. A pergunta que eu faço é, o que aconteceu contigo, José, que eu não estou te reconhecendo? E sabe, quando o sonho de Deus se realiza em José, José passa a ser diferente, a se tornar diferente, mas há uma coisa que acontece com toda pessoa transformada. Há uma coisa que acontece. Ele consegue dar um significado a tudo que aconteceu. Então, depois desse processo, quando você for completamente transformado, você vai dar um outro significado a tudo que aconteceu. Inclusive, os irmãos de José pedem perdão. Eles pedem perdão a José. Eles dizem, José, nos perdoe por ter te jogado naquele poço. Mas José agora transformado, ele está diferente. Aleluia. Ele está diferente. A sua essência permanece a mesma, mas ele foi machucado pela vida. Ele foi calejado. Ele não é mais igual. Ele amadureceu. Ele recebeu novas habilidades. Ele recebeu novas roupas. Ele aceitou que tirasse a túnica. Aceitou que colocasse roupa de escravo. Aceitou que colocasse roupa de presidiário. Agora ele está vestindo uma roupa celestial, uma roupa real, uma roupa de governador. Ele manteve a sua essência. E quando ele está transformado, e os irmãos pedem perdão para ele, ele diz, não precisa pedir perdão para mim. Vocês me empurraram. Vocês me empurraram. Sabe quando é que uma pessoa está vivendo uma fase que não deveria estar vivendo, ou está esticando uma fase que já deveria ter passado? Sabe quando você percebe que alguém, ou você mesmo, precisa de uma transformação, quando você não consegue dar o significado real a quem te rejeitou. Porque enquanto você olha para aquele que te rejeitou, com raiva, com ódio, com tristeza, com amargura, você precisa passar por um processo de transformação. E o que vai te transformar é passar pelas fases, mantendo a sua essência. Eu ministrava agora numa vigília lá em Palmeira das Missões. Eu disse, tem certeza que você está preparado para receber os presentes que você pede? Tem certeza? Eu faço essa pergunta para você hoje. Tem certeza que você está pronto? Senhor, eu quero ser próspero financeiramente. Tá, vamos lá então. Se amanhã de manhã, cair um dinheiro que você não consegue nem contar na sua conta bancária, você manterá a sua essência? Senhor, eu queria tanto um relacionamento. Você vai manter a sua essência? Eu queria um ministério, tudo que eu queria era ser usado. Você conseguiria viver sendo o mesmo? Na sua essência? Para ser usado por Deus e não se perder com isso? Davi foi ungido a rei diante de todos os seus irmãos e depois voltou para fazer o que fazia. Porque ele entendeu que a unção que eu recebi nova não poderia alterar o meu desejo de servir, a minha essência. Então, quando você foca em manter a sua essência, o próprio Deus passa a te transformar. Te transformar dando mais habilidades, mais competências, talentos e dons virão pelo caminho. Mas aqueles que deixam a circunstância mudar a sua essência, eles até são transformados, mas para algo muito pior. Há pessoas que têm muitos motivos para descrer. Você pergunta por que você não crê mais e ela conta várias histórias. Talvez as histórias que ela conta, que ele conte, seriam histórias que José passou. Dizendo, eu tenho todo o motivo do mundo para desconfiar de Deus.
Eu tenho todo motivo do mundo para descrer no que Deus prometeu. Por quê? Porque os meus irmãos me rejeitaram. Porque os meus pais não me entenderam. Porque ao invés de me apoiar, eles me empurraram para um poço. Porque eles queriam me matar. Eu tenho todos os motivos para descrer. Não é sobre isso. Você não tem motivo nenhum para descrer. Que você pode estar no poço, você pode estar escravo, você pode estar na cadeia. Se você manter a sua essência, manter a sua fé, você tem tudo que precisa para chegar. Há um tempo para esse sonho acontecer. Mesmo que sendo de Deus, há um tempo. Ele veio totalmente de Deus, Deus vai me dar o sonho, Deus vai realizar, vai. Mas mesmo assim terá um tempo. E nesse tempo, o que está acontecendo é que não é o sonho que está se alterando. É Deus que está moldando você para não se perder com esse sonho. Você não pode se perder com esse sonho. Você não pode se perder com o presente de Deus. Você não pode perder a sua essência, o seu coração humilde, o seu coração ensinável. Você não pode perder a sua capacidade de ouvir pessoas mais simples que você. Você não pode perder a sua capacidade de pedir perdão, de reconhecer falha. Você não pode perder a sua capacidade de se ajoelhar diante de Deus e chorar na sua presença. Porque hoje está fácil, hoje está faltando coisa. Mas e o dia que estiver sobrando? Há pessoas que nunca mais caíram um pingo de lágrima dos olhos diante de Deus. Porque está sobrando. Então elas estão se preparando para chorar depois, quando perderem tudo de novo. Mas mantenha a sua essência. E no processo, Deus está te transformando. Deus está transformando você. Você está ficando mais forte, mais inteligente, mais sábio. Você está ficando mais resiliente, mais persistente, mais resistente. Você está aguentando mais soco, mais tapa, mais... Pode bater. Pode bater porque eu não sinto. Você está ficando inofensável, você está ficando inofendível. Não está ficando maldoso, não. Há pessoas que dizem, não, eu não sou mais inocente. Que virou maldoso. Não é. Não aprendeu a lição errada. Você aprendeu a lição errada. Se você recebeu a maldade de alguém e isto te tornou maldoso, você ficou igual a quem te ofendeu. Você ficou igual a quem te atingiu. Mas a vida e a jornada não pode te ensinar a ser maldoso por causa da maldade dos outros. Tem que aprender a ser prudente por causa da maldade dos outros. É diferente. José era prudente agora. Ele não era maldoso agora. Tem pessoas que julgam que se tornaram melhores, porque agora eu sou esperto, agora eu sou malandro. Agora se me deu, eu devolvo. Agora se fizer, eu já faço também. Se falar, eu falo também. E assim, acho que isso é inteligência, acho que isso é espiritual, acho que isso é mudar. Não, não foi a circunstância que te mudou. Olha a diferença entre você ser mudado, ser transformado pela sua essência, pelo que você carrega, e você ser transformado pela circunstância. Ser transformado pela circunstância é repetir o que fizeram. Ser transformado pela sua essência é exponencializar o que Deus te deu. É fluir o que Deus te deu num lugar que estão te dando o contrário. Se aqui nesse lugar o que tem aqui é rejeição, o que tem nesse lugar é má interpretação, o que tem nesse lugar é perseguição, é tentação, eu vou dar a esse lugar o que Deus me deu, através da minha essência. Então não é o lugar que vai alterar a minha essência, mas é a minha essência que vai me transformar para passar por essas fases. Deus está transformando você nesse processo. Então, permanece no processo. Não desista do processo. Não aprenda a lição errada. Não se torne igual a quem te feriu. Não, não. Há pessoas que elas entendem que o chamado delas é ferir todo mundo agora porque foram feridas. Então há páginas na internet aí de pessoas dizendo, eu vou atacar esses homens porque esses homens são fariseus, porque esses líderes são não sei o quê. Ele só tem uma ferida e agora decidiu chamar de propósito, de missão, ferir os outros também. Tempos atrás tinha uma página acusando vários pastores, vários homens, e daqui a pouco citaram o nome do meu pai naquela página. Eu disse, tadinha dessa pessoa. Está chamando o inocente junto com culpados, porque ela não está com uma missão de mostrar a verdade, coisa nenhuma. O que ela quer é simplesmente repetir o que deram a ela. E ela se tornou quem atingiu ela. Então não é propósito de Deus quando você se torna igual à pessoa que te atingiu. Mas é propósito de Deus quando você significa o que fizeram para você. Dá um real significado. Agradece quem te empurrou, porque os irmãos estavam dizendo, me perdoa por ter te empurrado no poço. E você vai dizer, obrigado por ter me empurrado no poço. Mas eu não virei alguém que empurra os outros no poço. Aleluia.
Eu virei alguém que serve pessoas, alimenta pessoas, inclusive vocês que me jogaram no poço. Quem você se tornou com o que fizeram? Quem você se tornou com o que fizeram? Não é sobre o que aconteceu, é sobre o que você faz com isso. Vocês me jogaram no poço. Mas ao invés de eu dizer, eu tentar me vingar de vocês agora, ao invés de eu jogar você no poço, porque eu poderia fazer isso agora, eu os alimento. E tudo que eu tenho para dizer é obrigado. Obrigado. Por me empurrarem mais rápido. Talvez, se você não tivesse me empurrado, eu viveria isso com 40 anos, com 50. Mas graças ao empurrão de vocês, eu estou vivendo com 30. Aleluia. Quer saber quando é que você foi transformado? Quando você agradece quem te empurrou no poço. Quer saber quando você, aleluia, precisa de uma transformação? Quando você diz que não passou para a próxima fase por causa de algo que aconteceu. Você precisa ser transformado. E a transformação vai acontecer no processo, no meio do caminho. Aleluia. Vamos fazer uma oração. Pai, eu te amo, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Nós vamos permanecer no processo. Nós queremos ser transformados por ti. Tem algo acontecendo em nós. Nós estamos mais fortes. Nós estamos diferentes. Não vamos dizer não ao que fizerem conosco. Mas manteremos nossa essência. Nós te amamos, Senhor. Obrigado por ter confiado em nós esse sonho. Obrigado. Conduza a nossa vida com sabedoria, Pai. Conduza com sabedoria do alto. Nós queremos conduzi-la assim. Então, segundo a sua vontade, opere em nós e através de nós. Hoje será mais um dia para a tua glória. Amém. Meu amigo, minha amiga, obrigado por ter ficado até o final. Espero ter abençoado a sua vida com essa palavra. Você acabou de assistir mais um episódio do Devocional Direção. Se você quer ser um participante desse projeto, curta, comente, compartilhe. Inscreva-se no canal aqui no YouTube. Também ative o sininho para você receber as notificações quando novos episódios forem lançados. Nos ajude a alcançar o máximo possível de pessoas com essa mensagem, porque se ela edificou sua vida, pode edificar a vida de muito mais pessoas. Até o próximo episódio.